Eu vou pedir às crianças que façam algo muito especial. As crianças vão receber uma folhinha ali com lápis e as crianças vão fazer um desenho bem bonito. Prestem atenção, crianças, no que vocês vão desenhar. Vocês vão desenhar uma pessoa triste, uma pessoa que quando ouve uma notícia muito triste, ela fica triste, tá bom? Então vocês vão desenhar uma pessoa triste, porque ela ouve uma notícia triste, e depois vocês vão desenhar uma pessoa que ouve uma notícia muito, muito boa, uma notícia maravilhosa, e essa pessoa vai estar muito feliz. Então vocês vão desenhar a mesma pessoa, tem que desenhar a mesma pessoa, tá bom? Então a pessoa triste, depois essa pessoa muito feliz, entenderam? Então vocês vão desenhar uma pessoa que ouve uma notícia triste e fica muito triste, e depois essa pessoa ouve uma notícia muito boa e fica muito feliz. E vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho conforme Lucas, capítulo 24. Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Lucas, capítulo 24. Finalzinho do Evangelho, conforme Lucas, capítulo 24, onde nós leremos, irmãos queridos, a partir do verso 13. O conhecido texto dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do verso 13, todos prestando bastante atenção, as crianças também que vão desenhar, prestem atenção nessa história, uma história muito importante, como toda a Bíblia é, crianças. E essa história vai falar de duas pessoas que estavam num caminho, e quem apareceu para eles, e quem conversou com eles, prestem bastante atenção. E nessa história vai falar dessas duas pessoas que estavam muito tristes, mas que depois ficaram muito felizes. Prestem bastante atenção. Lucas 24, a partir do verso 13, nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Preste atenção, crianças. Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nesta manhã, neste dia em que celebramos a ressurreição do Senhor, na certeza de que Cristo está vivo, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da Tua palavra, que é palavra viva, que é palavra eficaz. Ó Deus, quantas vezes o nosso coração é assaltado por preocupações, por incredulidade, e ficamos sem esperança. Mas que o Senhor renove, restaure a esperança nos corações de todos aqui. Ó Deus, fala ao nosso coração, nós precisamos do Senhor. E nós oramos o nome do Cristo vivo, no nosso Senhor e amado Salvador Jesus. Amém. Uma das piores coisas que pode acontecer a alguém é perder a esperança. Há pessoas, por exemplo, que enfrentam doenças e sofrimentos terríveis, mas com esperança. Há pessoas que enfrentam situações difíceis, seja na área material, na área sentimental, mas não perdem a esperança. Mas o problema é quando não há esperança. Há uma frase que diz que a esperança é a última que morre, mas e quando a esperança morre? E quando a esperança morre? O que leva alguém a viver sem esperança? Edward Welch, no seu livro Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma, um dos melhores livros que eu li nessa área, falando sobre depressão, Edward Welch, ele diz: se você estiver sem esperança, dentre as várias contribuintes para isso, haverá com certeza pelo menos dois. Primeiro, ou você pôs a confiança em algo que não é Deus, e a pessoa colocar a confiança em algo que não é Deus pode ser em uma outra pessoa, pode ser em uma pessoa, pode ser no dinheiro, pode ser na sua reputação pessoal, e então a pessoa fica o quê? Decepcionada. Então esse pode ser um primeiro motivo, a pessoa colocar a confiança em alguém, em alguma coisa que não seja o próprio Deus, ou, diz Ed Welch, o segundo motivo, talvez você tenha entendido que Jesus venceu a morte, mas vive como se ele ainda estivesse enterrado. Olha que coisa. Quantas pessoas cristãs entenderam, aprenderam como as crianças cantaram, que Jesus venceu a morte, mas no dia a dia vivem como se Jesus ainda estivesse morto. E o Ed Welch, ele termina dizendo: todo desespero é, em última análise, uma negação da ressurreição. Todo desespero é, em última análise, uma negação, eu diria, na prática, da ressurreição. Por que é que uma pessoa perde a esperança? Você perdeu a esperança? Por quê? Porque você tem colocado a sua confiança em qualquer coisa, pessoa, que não seja Deus? Ou porque você tem vivido na prática como se Jesus ainda estivesse morto, como se Jesus não tivesse ressuscitado? No texto em que lemos, vemos dois discípulos de Jesus que estavam vivendo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Que coisa triste. Jesus estava vivo, mas eles estavam vivendo sem esperança, porque eles acreditavam que Jesus estivesse morto. Vejam comigo, meus irmãos, para entendermos aqui esse relato, diz o verso 13, naquele mesmo dia. Que dia? Quando nós lemos alguns versículos antes, nós vemos, meus irmãos, a partir do verso 1, olha o que diz o verso 1, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Então, era o primeiro dia da semana, o domingo. Jesus aqui já está fazendo menção ao relato aqui da ressurreição de Cristo. Então Jesus, que havia sido crucificado, morto, ressuscitou, e era o primeiro dia da semana, era o domingo. E na sequência,
o evangelista Lucas vai dizer, naquele mesmo dia. Então, um dia era domingo da ressurreição. Aí, na continuação do verso 13, diz, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. 2 deles o quê? 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus. 2 pessoas, irmãos, que haviam caminhado com Jesus, haviam aprendido de Jesus, haviam confiado em Jesus, haviam visto, haviam testemunhado a morte de Jesus, haviam testemunhado a crucificação, certamente, porque eles foram a Jerusalém. E agora diz-nos o texto que eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Um dos discípulos, como diz o verso 18, se chamava Cleopas. O outro não é dito qual o nome. É possível que fosse a esposa de Cleopas. O texto não diz, não vamos ficar aqui especulando. O fato é que eram 2 seguidores de Jesus, estavam indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús. A localização exata, irmãos, do povoado de Emaús, a que Lucas se refere aqui, é desconhecida. Diz-nos ainda o verso 13 que essa aldeia chamada Emaús, ela ficava distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. 60 estádios equivale a pouco mais de 10 quilômetros. Podemos dizer que cerca de 11 quilômetros. Eles estavam, irmãos, retornando de Jerusalém, como muitos que eram peregrinos haviam ido a Jerusalém para a festa da Páscoa e estavam retornando para as suas cidades, né? E então eles estão retornando e nós lemos o que acontece. Eles vinham conversando sobre o que havia acontecido. E quem é que aparece e começa a caminhar com eles, crianças? Jesus. Jesus, que eles achavam que estava morto, aparece e começa a andar com eles. Diz-nos aqui o texto que eles não reconhecem a Jesus. Diz-nos aqui, meus irmãos, o verso de número 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui, muito provavelmente, Deus os estava impedindo de conseguir reconhecer que ali era Jesus. E eles vão caminhando. E Jesus começa a andar com eles, e Jesus faz uma pergunta intrigante, interessante. Jesus pergunta assim para eles, estão caminhando juntos, e diz assim, por que vocês estão tão preocupados? O que é isso que sobre o que vocês estão conversando? Porque eles estavam inquietos, eles estavam tristes, eles estavam sem esperança. E diz-nos o final do verso 17 que eles pararam entristecidos. E um deles, o Cleopas, como diz o verso 18, olha para Jesus certamente admirado, achando estranho, diz assim, escuta, você é o único que não está sabendo o que aconteceu. Está todo mundo, só se fala sobre isso. Você não está sabendo, você é o único que estando em Jerusalém, não está sabendo o que aconteceu. E Jesus, provocando uma resposta, diz assim, que acontecimentos são esses? Me contem. E ele começa a contar o que aconteceu a Jesus. Aquele a quem nós havíamos colocado a nossa esperança, aquele que nós acreditávamos que seria o nosso Redentor, aquele que nós acreditávamos que viria redimir a Israel, como diz eles no verso 21, redimir significa pagar por algo, né? Pagar uma dívida em favor, e eles dizem, você não está sabendo? E então, meus irmãos, Jesus ouve todo aquele relato triste, aquele relato sem esperança daqueles homens. E eles dizem assim, olha, nós sabemos que algumas mulheres foram até o sepulcro e viram que estava vazio e ouviram do anjo que Jesus ressuscitou, mas ninguém o viu. Ninguém o viu. Eles estavam, meus irmãos, sem esperança. E então, a partir do verso 25, nós lemos Jesus repreendendo aqueles discípulos pela falta de sabedoria deles. Ele diz, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E Jesus então começa a expor-lhes as Escrituras. E quando eles chegam até a casa, Jesus faz menção de continuar, eles dizem, fica conosco. Nos faz lembrar aquele antigo hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. O divino companheiro no caminho, que foi baseado nessa passagem, fica, Senhor, já se faz tarde. E Jesus então fica com eles. E quando Jesus parte o pão,
Eles reconhecem. Quem era aquele estranho que caminhou com eles? Quem era aquele desconhecido que expôs-lhes a Escritura? Era Jesus Cristo. E Jesus desaparece da presença deles. E eles vão correndo contar o que haviam visto ao Senhor, que tinham conversado com o Senhor. Irmãos, o que podemos aprender sobre este relato? Nesta manhã, através da exposição desta passagem, veremos as respostas às seguintes perguntas. Primeira delas, quais os resultados da falta de esperança? O que a falta de esperança causa na vida de alguém? Mas vamos olhar a resposta para uma segunda pergunta: como desenvolver e manter a verdadeira esperança? Como desenvolver e manter a verdadeira esperança? E por último, quais os resultados da esperança em Cristo? Vamos responder essas perguntas. As crianças vão desenhando aí uma pessoa muito triste porque ouviu uma notícia muito triste, e depois essa pessoa muito feliz porque ouviu uma notícia muito feliz. Quais são os resultados da falta de esperança? Quais são os resultados? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos notar aqui nesta passagem, neste relato, que aqueles 2 seguidores de Jesus, crendo que Jesus estivesse morto, eles ficaram sem propósito. A vida deles, meus irmãos, que antes tinham um propósito, o propósito de seguir a Cristo, agora eles haviam perdido o propósito. Vejam o que diz o verso 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Por que eles estavam a caminho de Emaús? Porque eles estavam voltando de Jerusalém, porque a esperança deles havia falhado, porque aquele a quem eles haviam depositado a esperança, aquele a quem eles haviam decidido seguir, na cabeça deles estava morto. Irmãos, uma vida sem esperança é uma vida sem propósito. Sabe aquela vida da pessoa que vive para comer e come para viver, ou trabalha para comer e come para trabalhar? Você diz: por que você vive? Não sei, eu estou vivendo, não sei por que eu vivo. É uma vida sem propósito, é uma vida sem objetivo. Ela não sabe por que vive. Quando não há esperança em Cristo, não há propósito. A ponto de, como nós lemos ainda há pouco em 1 Coríntios 15, Paulo trazendo o seu arrazoado, corrigindo aquela igreja, dizendo: olha, se não haverá ressurreição no último dia, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. De fato, meus irmãos, uma vida que não crê no Cristo ressurreto é uma vida sem propósito. Aqueles homens haviam perdido o propósito de viver. Estavam voltando para Emaús. Eles retornaram para a antiga vida que tinham antes do encontro com Cristo. Assim como os demais. Lembram-se de Pedro e do seu irmão? Antes, eles eram pescadores. Jesus aparece para eles e diz assim: sigam-me, porque eu os farei pescadores de homens. E se os irmãos se lembram do relato, diz que eles, largando tudo, o seguiram. Mas Jesus depois é preso, depois Jesus é crucificado. E o que acontece com aqueles homens? Eles voltam para a vida deles, com o que eles tinham antes de seguir a Cristo. Eles voltam para a atividade da pesca, não pesca de homens, mas a pesca de peixes. Como se tudo estivesse acabado. Irmãos, de fato, se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Como nós vimos lá em 1 Coríntios 15, 14. Sem uma fé viva no Cristo vivo, a vida não faz sentido. Eu vou repetir isso. Sem uma fé viva no Cristo vivo, a vida não faz sentido. Não há um propósito, ou pelo menos um propósito correto. Há pessoas que têm propósitos distintos. Propósito de enriquecer, propósito de curtir a vida, propósito de... enfim, propósitos distintos, mas não o propósito correto. E uma pessoa sem esperança é uma pessoa cuja vida não tem propósito. É como vimos na série de mensagens de Eclesiastes, a vida sendo vista do ponto de vista apenas da perspectiva debaixo do sol, debaixo do céu, a vida não faz sentido. Como disse o sábio escritor, o Kohelet, o pregador, a vida é vaidade, tudo é neblina, tudo é fumaça, é correr atrás do vento. Isso é o resultado de uma vida sem esperança, de uma vida que não tem esperança viva no Cristo vivo. Mas, queridos irmãos, uma segunda
característica, da falta de esperança, ou um segundo resultado de uma vida sem esperança, é que a vida sem esperança no Cristo vivo, é uma vida que fica baseada, presa ao passado. Vejam o que diz-nos o verso de número 14. Vamos ler juntos? Leiamos. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam no caminho falando sobre o que havia acontecido. Eles estavam falando sobre a tortura de Jesus, eles estavam falando sobre a morte de Jesus, eles estavam falando sobre a crucificação, eles estavam presos a este acontecimento, eles estavam presos ao passado. E quando não se crê no Cristo vivo, não há esperança para o futuro, e a vida no presente é triste. Vejam o que diz o verso 18, porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias. Não saía da mente deles a morte de Jesus. E eles estavam presos a isso e presos ao passado. Irmãos, como é triste uma vida sem esperança. A pessoa fica presa a acontecimentos do passado. Já ouviram essa frase? Ou já falaram essa frase? Eu era feliz e não sabia. Como era bom no passado. Aliás, o nosso coração tende a nos enganar, a nos fazer interpretar uma experiência do passado como se tivesse sido boa. Me faz lembrar lá Números, quando o povo é liberto por Deus da escravidão do Egito. Deus age de forma maravilhosa. Institui a Páscoa, a Páscoa judaica. Ele livra os primogênitos dos hebreus, a marca do sangue do cordeiro ali nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passa sobre o Egito, aliás, daí vem a palavra Páscoa. As crianças sabiam disso? Do hebraico Pesach, significa passar sobre. E é por isso que vem a palavra Páscoa, E Deus, então, Ele preserva a vida dos primogênitos dos hebreus, por causa da marca do sangue do cordeiro. E eles veem isso. Eles veem Deus mandando as pragas, eles veem Deus preservando a vida dos seus primogênitos. Eles veem Deus abrindo o mar vermelho, fazendo com que eles passassem com os pés a seco. E quando eles estão no deserto, pouco depois eles já começam a reclamar. Nós éramos felizes e não sabíamos. Como era bom no Egito. Mentira! Não era bom coisa nenhuma. Eles eram escravos no Egito. Eles tinham que fazer ali tijolos, o barro, eles tinham que ficar amassando aquele barro. Eles choravam diante do Senhor. Mas agora, libertos pelo Senhor, eles estão reinterpretando o passado de forma equivocada. O coração deles está enganando, eles fazendo acreditar que eles eram felizes. Eles não eram felizes. Eles estavam sem esperança, estavam presos ao passado. Como é triste, é assim que você tem vivido, sem esperança, preso ao passado. Pare com isso em nome de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê que nós podemos viver não presos ao passado, às tristezas, aos acontecimentos do passado? Porque Cristo está vivo. Você não precisa viver traumatizado. Mas quando eu era criança aconteceu isso. Mas no passado eu fui abandonado. Mas aconteceu isso quando eu era adolescente. Aconteceu isso Pare com isso, porque Cristo está vivo, a esperança do futuro, a esperança de vida eterna, a esperança no presente, naquele que tem todo o poder e nos fortalece. Aqueles discípulos estavam presos ao acontecimento, aos últimos acontecimentos, porque eles criam que Cristo ainda estava morto. Irmãos, também eu quero destacar uma terceira característica da falta de esperança: preocupação. Ansiedade. Olha o que Jesus diz para eles no início do verso de número 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Eles estavam preocupados, eles estavam angustiados, eles estavam ansiosos. Jesus pergunta, por que vocês estão tão preocupados? Em outras palavras, é isso. O que é isso que está preocupando vocês? Irmãos, uma vida sem esperança, uma vida sem a esperança viva no Cristo vivo, vai desembocar numa vida de ansiedade, de preocupação, de angústia. Como será? E a pessoa vai ficar perguntando, será que amanhã vai acontecer tal coisa? Será que amanhã eu vou conseguir fazer tal coisa? Será que o resultado daquele exame vai dar isso? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu não vou conseguir o emprego? Fica tentando viver o amanhã,
fica ansioso. Se por um lado a pessoa fica presa ao passado, por outro lado, a falta de esperança causa preocupação, causa ansiedade. Pessoas sem esperança não têm paz. Pessoas sem esperança não têm segurança. Pessoas sem esperança viva no Cristo vivo ficam ansiosas, angustiadas, preocupadas. Que é isso que vos preocupa? Se vivemos como se Cristo estivesse morto, não há segurança, não há paz. O que sobra é ansiedade. Uma quarta característica da falta de esperança, de resultado, não poderia ser outro senão a tristeza. Vejamos novamente o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Olha só o que diz o final do versículo. E eles pararam entristecidos. Eles criam que o Senhor, a quem eles haviam confiado, a quem eles haviam esperado, estava morto. E agora o que sobrou? Tristeza. Uma vida sem a esperança viva no Cristo vivo é uma vida de tristeza. Não é por acaso, meus irmãos, que Paulo diz no texto que lemos ainda há pouco: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma esperança num Cristo morto, uma esperança em alguém que não venceu a morte, vai trazer como resultado tristeza, vai trazer a tristeza. Não há alegria se não temos a viva fé no Cristo vivo. E por último, meus irmãos, a última consequência aqui da falta de esperança que eu quero destacar: decepção, frustração. Vejam comigo o verso 21. Vamos ler juntos, versículo 21, leiamos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles dizem: nós esperávamos que fosse esse que haveria de redimir a Israel. Mas não é. O que eles estão? Frustrados, decepcionados. Uma vida, meus irmãos, sem a viva fé no Cristo vivo, é uma vida de frustração, é uma vida de decepção. Mas vamos agora responder a segunda pergunta. Nós já vimos quais os resultados de uma vida sem esperança, sem a fé viva no Cristo vivo. Mas olha que pergunta importante. Como desenvolver e manter a verdadeira esperança? Porque talvez você tenha entrado aqui neste local de culto, nesta manhã, sem esperança. Então essa pergunta é importante para você. E é importante para você que talvez tenha esperança, mas convive com pessoas sem esperança. Como desenvolver e manter a verdadeira esperança? Em primeiro lugar, e mais importante de tudo, a verdadeira esperança só é possível através, não de uma coisa, não de um sistema, mas de uma pessoa. Os dois discípulos estavam sem esperança. O que era necessário para a restauração da esperança deles? Seria necessário declarações apenas? Seria necessário desafios? Palavras de autoajuda? Olha, fiquem firmes, vocês conseguirão superar, vocês são bons, vocês podem. É o que nós mais temos ouvido por aí, infelizmente, até de muitos púlpitos e muitas igrejas. Você pode, você consegue. Autoajuda? Não, meus irmãos, nada disso. Um conjunto de regras para seguir, é o que muitas igrejas também colocam. Faça isso, não faça aquilo. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Legalismo? Não, meus irmãos, não é de um conjunto de regras que eles precisavam. Na verdade, a pergunta não é do que eles precisavam para ter esperança restaurada. De quem eles precisavam. Irmãos queridos, de quem eles precisavam? De Jesus. Eles precisavam de Jesus. Verso de número 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, aconteceu o que eles mais precisavam. Jesus apareceu para eles. Jesus começou a caminhar com eles. Queridos, de fato é de Cristo que nós precisamos. O Wayne Mack, no seu excelente livro Caído, mas não derrotado, esse livro é muito bom, Caído, mas não derrotado, ele escreveu as seguintes palavras: em última análise, nossa esperança não se baseia em declarações, regras,
nem mesmo em verdades doutrinárias, mas no próprio Jesus Cristo. A nossa esperança, crianças, se baseia em Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, nós lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. De Cristo Jesus, nossa esperança. Irmãos queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Se você precisa de esperança, se você precisa de alegria, você precisa de Jesus, você não terá esperança, você não terá alegria, você não terá propósito de vida, você não terá fortalecimento nesta vida, neste mundo caído, você não terá esperança de vida eterna sem Jesus. Segundo lugar, o que é necessário para a restauração da esperança? Correta compreensão da palavra, e fé, confiança na palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, da palavra do Senhor, nós precisamos compreender corretamente a palavra do Senhor, e nós precisamos crer na palavra do Senhor. Aqueles 2 discípulos de Jesus, aqueles 2 seguidores de Jesus, eles já tinham ouvido da palavra, através daquele que é a palavra, através daquele que é o verbo que se fez carne, através daquele que diz que as Escrituras testemunhavam dele. Eles ouviram a palavra de Jesus, como judeus que tinham sido, que eram. Eles conheciam o Antigo Testamento. Quantos textos eles conheciam a respeito do Messias? Quantas vezes eles devem ter ouvido Jesus falando sobre a morte e a ressurreição? Mas fato é, meus irmãos, que quando Cristo é crucificado e morto, eles demonstram que ou não compreenderam corretamente o que ouviram, ou não confiaram, não acreditaram no que ouviram. Olhem versos 25 e 26. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quando Jesus os chama de nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, estão dizendo: mas vocês não acreditaram em tudo que vocês ouviram, em tudo que está registrado no Antigo Testamento? Não, eles não creram. Quantas vezes, meus irmãos, é assim que vivemos? Nós conhecemos a palavra, mas não vivemos a palavra. Não confiamos na palavra. A Bíblia diz: faça isso. Você diz: mas será que é isso mesmo? A Bíblia diz: isso é pecado. Você diz: será que é pecado mesmo? Quantas vezes, meus irmãos, cremos na palavra, mas não vivemos conforme a palavra? Para que haja verdadeira esperança, restauração de esperança, nós precisamos da palavra, nós precisamos compreender corretamente a palavra, nós precisamos crer na palavra. É por isso, meus irmãos, que o meio que Jesus usa para a restauração da esperança dos discípulos, qual é? Expor o quê? A palavra, verso 27. E começando por Moisés, ou seja, pelos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, os demais livros, do Antigo Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebem como é o processo de cura que Jesus usa, de restauração da esperança? Jesus se faz presente, eles não podiam nada sem Cristo. Jesus passa a expor-lhes a Escritura, a palavra. Irmãos queridos, é disso que nós precisamos. O que aprendemos aqui é que para a alma aflita, a cura está em descobrir que a desesperança e o sofrimento profundo recebem um tratamento que demonstra que o sofrimento faz sentido. Essa semana nós estávamos estudando justamente a lição 10 da revista O Desafio de Ser Igreja, que era sobre esse texto, trazendo outras aplicações. Mas eu achei interessante esta parte da revista, diz isso: o que aprendemos é que para a alma aflita, a cura está em descobrir que a desesperança e o sofrimento profundo recebem um tratamento que demonstra que o sofrimento faz sentido, no final das contas, que se refere a um propósito divino e amoroso. E a Bíblia, o manual de Deus, tem algo a dizer sobre o problema de vida que se possa encontrar, que diga respeito aos caminhos de Deus. Página 35 e 36 da revista dos pequenos grupos. A Bíblia tem todas as respostas. Você precisa de restauração
de esperança, é através da pessoa de Cristo, é através da palavra de Cristo. É assim, meus irmãos, que temos a nossa esperança renovada, restaurada. É assim que temos o nosso coração tratado e curado. A Bíblia é o meio que Deus continua usando para o desenvolvimento da esperança na vida dos seus. Lembram-se das palavras de Davi no Salmo 19? Como ele fala da suficiência e da eficiência das Escrituras? A partir do verso 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, se referindo à Bíblia, é fiel. E sabe o que ele faz? Dá sabedoria aos simples. Davi diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A falta de esperança traz tristeza, mas através da palavra do Senhor nós temos a esperança restaurada. A palavra traz alegria ao coração. Davi continua dizendo: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É da palavra que nós precisamos. É somente da palavra. Pare de buscar conselhos fora da palavra. Pare de seguir fora da palavra. Aqueles discípulos haviam perdido a esperança, mas quando Jesus lhes expôs as Escrituras, vejam o que diz o verso 32, o coração deles começou a queimar. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, o coração queimava, ardia. Irmãos, em minha experiência como conselheiro bíblico, tenho testemunhado essa situação. Quantas pessoas chegam até mim sem esperança? Quantas pessoas me procuram falando da tristeza, demonstrando a tristeza, a falta de esperança? Mas quando eu abro a palavra de Deus e aplico a vida delas, a esperança é restaurada, a esperança aumenta. Porque, meus irmãos, como disse também o N.Mac, os verdadeiros crentes amam a palavra de Deus e respondem em seu íntimo quando ela é aplicada com exatidão. Os verdadeiros crentes amam a palavra de Deus e quando você aplica a palavra de Deus, eles respondem em seu íntimo na ação do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que eu aconselho pessoas usando a palavra, porque eu tenho absoluta certeza de que é através da palavra que o Senhor nos restaura. E nós não precisamos de mais nada além da palavra. Queridos, quais os resultados da falta de esperança? Nós já vimos. Como restaurar a esperança? Nós já vimos através da palavra, através da presença do Senhor e através da palavra do Senhor. E agora, respondendo à última pergunta, quais os resultados da esperança em Cristo? Quais os resultados da esperança em Cristo? A partir do verso de número 28, diz que quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de parar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles reconhecem que era Cristo. E agora percebam, na sequência do texto, quais os resultados de uma esperança restaurada, de uma viva esperança no Cristo vivo. Alegria. Nós vimos no verso 32, quando Jesus lhes expunha as Escrituras, o coração deles começava a queimar. O que era isso? Era a esperança sendo restaurada, a alegria tomando conta. Irmãos queridos, uma viva esperança no Cristo vivo resulta numa vida de alegria. Uma alegria independente das circunstâncias. Paulo tinha essa viva esperança. Quando ele e Silas, lá em Filipos, lá na cidade de Filipos, foram presos, eles, diz-nos o texto, que eles foram severamente açoitados, porque eles estavam pregando a palavra. Eles foram lançados no cárcere interior. Eu não sei, eu nem quero tentar imaginar o que era uma prisão romana naqueles dias, mas fato é que eles estavam num local terrível, escuro, muito mal cheiroso, sujo, sem iluminação, com o corpo todo dolorido, porque eles haviam sido severamente açoitados, Paulo e Silas. E lá em Atos dos Apóstolos nós lemos que por volta da meia-noite, eles oravam
e cantavam louvores ao Senhor. Por anos eu fiquei questionando, na minha infância e adolescência, como pode 2 homens, presos injustamente, severamente açoitados, lançados no cárcere interior, com os pés presos a correntes em tronco, como pode eles estarem louvando a Deus, cantando louvores? Hipocrisia? Não. Utopia? Não. Uma viva esperança no Cristo vivo, que nos traz alegria, a ponto de Paulo, escrevendo aos Filipenses, dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Irmãos queridos, uma viva esperança no Cristo vivo vai resultar em mudança de postura, em mudança de atitude, em metanoia, mudança de mente, de comportamento. Versos 33 e 34. Diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eles que antes estavam sem esperança, foram para Emaús, chegaram em casa, agora reconhecendo que Cristo havia ressuscitado. É interessante como diz o texto, que eles levantando-se, na mesma hora levantando-se. Irmãos, que horas deveria ser? À noite? Quantos perigos na estrada? Mas eles não querem saber. Eles são tomados por uma alegria e uma esperança tão vívida e real, que os leva a voltar para Jerusalém. Mudança de atitude, mudança de comportamento. Uma esperança nos leva a mudança de atitude, de tristeza para alegria, de desânimo para ânimo, de ansiedade para segurança. E por último, irmãos queridos, um outro resultado da esperança em Cristo é que nós passamos a, agora com esperança, contar o que aconteceu, proclamar, testemunhar. Verso 35. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles antes que estavam sem esperança, apenas falando de coisas do passado, tristes, agora eles estão proclamando a ressurreição de Cristo, Cristo ressurreto. Irmãos queridos, a viva e verdadeira esperança no Cristo vivo deve nos levar a proclamar este Cristo. Na escola, havia crianças na escola, o que vocês cantaram aqui, crianças, contem para os amiguinhos de vocês, que Cristo está vivo. No trabalho, entre os nossos familiares, quantas pessoas sem esperança, quantas pessoas buscando um pouco de esperança num copo de bebida, quantas pessoas buscando desesperadamente esperança e sentido da vida nos braços de outras pessoas, ou na busca por bens em adquirir no dinheiro. E nós que temos a viva esperança no Cristo vivo, precisamos testemunhar para essas pessoas a esperança em Cristo Jesus, que ressuscitou. Nós precisamos proclamar. Me chama a atenção quando Jesus cura 10 leprosos, um volta. E é interessante, os irmãos se lembram como voltou aquele curado? Para agradecer, ele voltou dando glórias a Deus, louvando a Deus, proclamando. Me chama a atenção os discípulos de Jesus, que haviam perdido a esperança, como Pedro, por exemplo, havia perdido a esperança, voltou para pescar, mas quando Jesus aparece para ele, e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Ah, meus irmãos, aquele homem que negou a Jesus, aquele homem que voltou envergonhado, aquele homem que voltou a pescar peixes, Jesus restaura a sua esperança. Ele se torna um dos grandes proclamadores da palavra. E ele traz um sermão, nós lemos lá no início de Atos, quase 3.000 convertidos, porque ele teve a sua esperança restaurada. Ele teve a sua esperança restaurada. Irmãos queridos, nesta manhã, quando celebramos a ressurreição de Cristo, nós aprendemos a respeito do resultado da falta de esperança. Falta de propósito, vida presa ao passado, preocupação, tristeza, frustração, decepção. Aplicação. É assim que você está vivendo? Você vive como se Cristo estivesse morto? Creia de todo o coração, dia após dia. Tenha viva esperança no Cristo vivo. Nós aprendemos nessa manhã, meus irmãos, como desenvolver e manter a verdadeira esperança.
Nós aprendemos que é através do relacionamento com Jesus Cristo. Pergunta que eu faço para você: você crê em Cristo? Você tem um relacionamento com o Cristo vivo? Ele é o seu Senhor e Salvador? Nós aprendemos, meus irmãos, que é preciso compreender e confiar na palavra. Eu pergunto para você: você crê na palavra de Deus? Você lê essa palavra, você se alimenta dela? Como diz o salmista lá no Salmo de número 1, verso 2, você tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Você crê que ela tem todas as respostas e busca nela as respostas para a sua vida e a obedece. Nós aprendemos, meus irmãos, também a respeito dos resultados da esperança em Cristo. Alegria, mudança de atitude, proclamação. A pergunta que eu faço é: a sua vida é caracterizada por uma atitude de esperança? Você pode dizer, como o autor do hino 93, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus? Você pode dizer isso de todo o coração? Eu somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Jesus é a esperança da sua vida? Se você pode dizer isso, vamos cantar isso. Somente ponho a minha fé na graça excelsa, a graça sublime de Jesus, no sacrifício do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Isto é verdade para você? Se é verdade, vamos proclamar isso. Coloque-se de pé e vamos proclamar essa verdade.